privilégio, tá? Sempre falo isso, mas porque é verdade mesmo. Sempre é um privilégio estar aqui, poder compartilhar a palavra com os irmãos, poder estar aqui falando um pouquinho sobre a palavra, né? A gente que é seminarista, o pastor já foi seminarista, é pastor hoje, a gente tem um apreço muito grande e sempre é um privilégio ser convidado para pregar, sempre é um privilégio poder falar da palavra de Deus. E hoje eu me sinto realmente privilegiado por ser usado pelo Senhor. E que Deus realmente abençoe a cada um dos irmãos e que nós realmente possamos sair daqui cheios da palavra de Deus, cheios da palavra do Senhor. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Filipenses, no capítulo 3. Nós leremos do versículo 12 até o versículo 17. Filipenses 3, de 12 a 17. Creio que também será transmitido aqui o texto da mensagem dessa noite. E nós vamos meditar nesse texto com a seguinte mensagem: prosseguindo para o alvo. Amém? Escuto barulho de folhas ainda. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Filipenses 3, a partir do versículo 12. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Senhor, estamos mais uma vez diante da Tua palavra, Pai. Pedimos, Deus, fala conosco nessa noite, Pai. Encha-nos, Pai, de Ti, encha-nos, Pai, da Tua palavra, Pai. E que nós possamos, Pai, assim como esse texto, Pai, caminharmos como pessoas que conhecem a Ti, pessoas que foram alcançadas por Ti, Deus. Isso nós pedimos em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém? Se a gente pensar, um esporte que tem crescido muito no Brasil nos últimos tempos, eu creio que todos os irmãos aqui são testemunha disso, é a corrida de rua. Eu creio que, no mínimo, vocês já ouviram falar, mas provavelmente alguém já viu alguma corrida. Eu sei que tem irmãos aqui que até participam dessas corridas. Essas corridas têm as mais diversas quilometragens, dos mais diversos tipos, e a gente vê essas corridas acontecendo em todas as cidades, pelos mais diversos motivos também. Algumas são pelo esporte, outras são para arrecadar alimentos, ou arrecadar dinheiro para alguma instituição. E a gente vê que essas corridas já são populares hoje no Brasil. São muito populares. Estima-se que hoje existem no Brasil cerca de 19 milhões de pessoas que correm. É muita gente, né? Se a gente for pensar assim, é muita gente. É muita gente correndo, é muita gente se exercitando, é muita gente que tem essa vontade de correr. Quando a gente olha para a internet, a gente vê bastante gente fazendo piada, né? Porque a pessoa pega, ela paga, diz que ela paga para correr na rua, paga um valor alto e ela ganha uma banana e uma medalha. E é isso que as pessoas fazem. Eu não posso julgar muito isso, porque eu não sou da corrida, mas eu gosto muito de andar de bicicleta, já participei de algumas provas. Sempre que eu falo isso, as pessoas olham para mim com um olhar estranho, olham para mim, olham meu corpo inteiro. Eu não sei o que elas querem dizer, mas, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa que gosta de andar de bicicleta. E já participei de algumas provas, alguns eventos, na maioria deles solidários, de bicicleta também. E isso se aplica. A gente vê que as pessoas elas têm esse interesse por essa questão das corridas, essa questão dos desafios, essa questão dessas provas. E quando a gente olha para esse texto,
o texto que a gente acabou de ler, Paulo ele também está falando sobre a corrida. Paulo ele usa bastante essa metáfora, esse exemplo da corrida. A gente vê em diversos textos Paulo falando sobre a questão do ginásio, a questão da corrida, a questão do alvo. Sempre que ele vai trazer uma mensagem, assim, a gente vê várias mensagens de Paulo onde ele faz essa alusão à corrida, porque a corrida naquele tempo também de Paulo era algo popular. Se a gente olhar a história, e provavelmente os irmãos já viram alguns filmes dessa época, a gente vê que existiam os estádios, esses estádios sempre estavam lotados quando tinha essas corridas, e as pessoas iam lá e aplaudiam o campeão, e o objetivo dessa corrida, normalmente, era que a pessoa ela ganhasse um prêmio. Ela ganhava uma coroa de louros, e a gente vê isso daí nos filmes, provavelmente vocês vão lembrar, e ela também ganhava uma quantia em dinheiro, e também ganhavam um prestígio perante a sociedade. Esse era o prêmio que essas pessoas ganhavam. Mas a gente vê, a gente olha Paulo ele usa essa metáfora, por quê? Porque as pessoas elas conheciam. Se tem algo que as pessoas conheciam, por mais que nem todas as pessoas fossem atletas, hoje eu creio que existem muito mais atletas só no Brasil do que naquela época, em todos os lugares. As pessoas elas gostavam de assistir e elas tinham esse conhecimento sobre o que era corrida. E Paulo ele usa sobre essa questão da corrida, sobre esse conhecimento da corrida, para trazer conhecimento sobre a palavra de Deus, ensinamento sobre Deus para aquele povo, essa igreja de Filipos. A gente vê que Paulo ele usa dessa maneira, não somente aqui em Coríntios, a gente vai ler um texto de 1 Coríntios, logo mais à frente também que fala isso, mas Paulo ele tinha esse interesse. Provavelmente ele devia gostar também, pelo menos de assistir, provavelmente seria um hobby dele, nós não sabemos, mas a gente vê esse interesse do Paulo pela corrida. E quando ele usa esse exemplo da corrida, ele traz alguns ensinamentos e algumas certezas que ele tinha no coração dele, quando ele começa a falar sobre a corrida. E o primeiro desse ensinamento diz que ele tinha no coração é que Paulo ele sabia da sua situação. Paulo ele sabia, ele assume ali no versículo 12, o primeiro versículo que nós lemos, sua condição humana. Ele confessa que ainda não havia alcançado a perfeição. Ele confessa que ele ainda não havia chegado onde ele queria. E é interessante, porque se a gente olhar na perícope anterior, Paulo está tratando com alguns judaizantes da época dele, alguns judaizantes que estavam ali, né, nessa igreja de Filipos, e eles queriam trazer alguns ritos judaicos antigos para que fossem observados naquela igreja, ali naquele grupo, ali naquela comunidade. E Paulo ele de maneira muito firme, ele fala sobre a questão dele, ele apresenta as credenciais dele como judeu. Ele fala sobre quem que ele era, ele fala que ele era um judeu zeloso, ele explica quem que ele era, ou seja, ele explica a filiação dele, ele explica o pedigree dele como judeu. E ele fala que ele poderia muito se gloriar, se ele quisesse, na condição dele de judeu, porque ele havia sido instruído aos pés de Gamaliel, ele era perseguidor da igreja, e ele havia da tribo de Benjamim, fariseu, ou seja, um currículo invejável para um judeu. Um currículo que qualquer judeu invejaria e falava, precisa aprender com esse cara. Mas Paulo, ali na perícope anterior mesmo, ele trata isso, ele considera tudo isso como perda. Ele considera tudo isso como perda, ele considera qualquer coisa que ele pudesse ter feito por ele mesmo, pela força dele, como perda. E isso poderia gerar naquela comunidade, poderia gerar no meio daquele povo, uma sensação de que Paulo era arrogante. E Paulo ele afasta essa sensação do povo quando ele fala sobre isso. Ele se coloca como uma pessoa realmente humilde. E ele fala, olha, eu estou falando isso para vocês, mas eu não alcancei a perfeição. Ele fala sobre o amor de Cristo na perícope anterior, mas ele fala, eu não alcancei a perfeição ainda. Eu não sou um homem perfeito, eu tenho meus pecados, eu tenho meus erros, eu cometo falhas, eu ainda estou sujeito
ao pecado, assim como o restante do povo estava lá. Ele se coloca dessa maneira, ele sabia a situação dele, mas ele se coloca e ele não esconde. Ele também era pecador. E Paulo, ele conversa com aquele pessoal, ele vai lá e ele se coloca. Por quê? Porque ele sabia da sua situação. Mas a gente segue o texto, a gente vai ver que Paulo, ele não somente sabia da sua situação, como pecador, como alguém que ainda não alcançou a perfeição em Cristo Jesus, e é interessante a gente abrir um parênteses para essa palavra perfeição, porque essa palavra perfeição, quando a gente vai no original lá, a gente vai no grego, a gente vê que ela diz respeito, não a algo ativo, mas existe uma passividade. Então, diz respeito, uma tradução que caberia aqui também, diz respeito também a aperfeiçoamento. Ou seja, Paulo, quando ele fala que ele ainda não é perfeito, ele fala, eu ainda não fui tornado perfeito. Eu ainda não fui tornado perfeito. E não que a perfeição viria dele mesmo. Ou seja, Paulo ele ainda não havia sido aperfeiçoado. Mas Paulo sabia quem ele era, ele sabia da filiação dele. E quando a gente vai no versículo 13, a gente pode olhar aí que Paulo vai falar. Paulo ele segue dizendo, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, Paulo ele não tinha alcançado a perfeição. Ele sabia disso, mas ele sabia quem ele era em Cristo Jesus. Ele sabia que Jesus tinha chamado ele para andar de maneira correta. Ele sabia que Jesus tinha chamado ele para não viver numa vida de pecado, não viver, por mais que ele estivesse sujeito, viver uma vida de pecado, mas viver uma vida que agradasse a Deus. Viver uma vida de santidade, viver uma vida de santificação, viver uma vida que é agradável aos olhos de Deus. Paulo, ele reconhece que ele não chegou lá, mas ele também não está onde ele estava quando ele começou a caminhada dele. E quando a gente olha para essa questão da corrida, é como se Paulo ele olhasse. Eu sei que eu não cheguei no final, mas eu já saí da largada. Eu já não estou atrás da largada. A largada já foi dada e eu estou caminhando. E eu preciso caminhar até o alvo. Por mais que ele ainda não tinha chegado na perfeição que Cristo tinha para ele, por mais que ele ainda não havia sido aperfeiçoado por Deus, ele sabia que ele era um filho de Deus e que ele devia andar de modo digno do Evangelho. Andar de modo digno por aquilo que ele foi chamado. E Paulo, ele entende isso, e daí ele não anda mais como ele andava antigamente. Ele não anda mais como ele andava outrora. Ele não anda mais da mesma maneira que ele andava quando ele não conhecia Jesus, mas ele sabia que ele devia andar de uma maneira diferente, de uma maneira que glorificasse a Cristo, de uma maneira que realmente fosse digna de um cristão, de alguém que conhece a Jesus, de alguém que caminha com Deus. Paulo ele sabia disso, ele entendia isso. Por quê? Porque ele sabia da filiação dele. Ele precisava viver uma vida cristã madura. Ele precisava viver uma vida cristã que fosse de acordo com a vontade de Deus. Paulo ele foi alcançado por Cristo e ele vivia de acordo com isso. Ele entendia, ele vivia. E como a gente pode olhar, e ele, algo que ele mesmo diz em 1 Tessalonicenses 2,13, mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Ele sabia que Deus havia escolhido para a salvação e para a santificação, e ele sabia que sem essa santificação ele não veria o Senhor. E por isso Paulo ele andava de acordo, ele fala, eu não alcancei, eu não sou perfeito ainda, mas eu preciso andar de modo digno do Evangelho. Eu preciso andar de modo digno daquilo que eu fui chamado. E era dessa maneira que Paulo andava. E nós podemos ver também, olhando para esse texto, que Paulo ele sabia o destino final dele. Paulo ele sabia que ele tinha
um alvo, ele tinha um lugar onde ele deveria chegar. E esse lugar era o prêmio da soberana vocação. E a gente pode ver isso em Filipenses 3, aí no versículo 14, que fala assim, ó, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo ele sabia que a corrida, e quando ele faz essa alusão à corrida ela só acaba quando se passa a linha de chegada. Ela não acaba antes. Não adianta, não é porque você saiu da linha de largada que você terminou a corrida. Não é porque você andou metade da corrida que você terminou a corrida. Você pode chegar 1 metro antes da linha de chegada. Se você não passar a linha de chegada, você não terminou a corrida. Você não chegou ao final. Então, Paulo, quando ele usa esse exemplo da corrida, é muito interessante, porque se você vai para uma prova, se você vai em algum lugar parecido desse, aqueles que já participaram sabem, se você não chega no destino final, você não fez a prova. Não existe meia prova, não existe meia competição. Ou você termina, ou você não fez. E Paulo sabia disso. Ele sabia que ele deveria chegar no final. Ele sabia que ele deveria chegar, passar aquela linha de chegada, e ele sabia que ele deveria terminar essa carreira. Quando a gente olha para uma outra fala de Paulo, em 1 Coríntios 9, 24, ele vai tratar de maneira muito mais clara essa questão da corrida, essa questão da vitória. E a gente pode ler lá, 1 Coríntios 9, 24. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha a eu mesmo ser desclassificado. Então, Paulo ele sabia que ele precisava concluir a corrida. Paulo ele sabia que ele devia chegar no destino final. E Paulo ele sabia que ele deveria se esforçar para chegar nesse destino final. Ele sabia que o destino final não é tão fácil. Muitas vezes a caminhada não é fácil, muitas vezes a caminhada tem as suas dificuldades, tem seus desafios. Essa corrida, com certeza, da vida de Paulo, e quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente tem ela aqui escrita no Novo Testamento, a gente vê que a corrida de Paulo realmente não foi fácil. Foi uma corrida difícil, foi uma corrida cheia de desafios, foi uma corrida cheia de obstáculos, por assim dizer. Mas Paulo, ele sabia que ele deveria chegar. E ele sabia, mais do que isso, que o prêmio dessa corrida não é como o prêmio da corrida que eu falei no começo desse sermão. Não era uma coroa de louros, não era dinheiro, não era uma glória terrena, mas era algo que incorruptível. Ou seja, lá fala no 25, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. A glória humana, ela termina. Uma coroa de louros, feita de algo, de uma planta, ela vai secar e vai acabar. O dinheiro, ele acaba. A glória humana perante a sociedade, ela chega um momento que ela acaba. Mas Paulo não está falando disso. Não é esse prêmio que Paulo está procurando. Não é sobre esse prêmio que Paulo está falando, que o cristão vai receber no final da corrida, mas fala sobre um prêmio que é incorruptível. Algo que é incorruptível, que é realmente estar diante de Deus, que é algo que todo cristão deve ansiar, que é algo que todo cristão deve querer, que é algo que todo cristão deve ter no seu coração, esse anseio por estar diante de Deus, esse anseio por viver eternamente na glória,
diante de Deus. Tem algo que é muito interessante, que a gente olha para as pessoas hoje na igreja. Às vezes as pessoas elas vivem uma vida e muitas vezes elas se abdicam de coisas aqui na terra, não por causa do Senhor, não porque elas entendem que é o correto para a vida cristã, mas elas se abdicam disso simplesmente porque elas acham que é uma norma. E elas se esforçam para isso, como se fosse chegar lá no final, ela fosse estar livre. Ou seja, a obediência, muitas vezes, para algumas pessoas, é um fardo. E para aquelas pessoas que pensam dessa maneira, eu tenho uma má notícia. Se você não consegue se enquadrar com a vida cristã aqui na terra, eu acho que você não vai se sentir bem lá no céu. Porque aqui é só um momento de preparação. Quando a gente estiver com Deus, quando a gente estiver diante dele, a gente vai viver diante da glória dele, que é uma glória eterna, que é uma glória maravilhosa. Então, se você não consegue viver a vida cristã, se muitas vezes é um peso para você, viver de uma maneira que agrada ao Senhor, como que vai ser no céu? 24 horas com Deus ali? Como é que vai ser? Se você não sente prazer na sua vida cristã aqui, eu vou te falar, você tem um problema sério. E eu vou falar que nem Paulo fala, pede para Deus. Pede para Deus. Lá no último versículo, a gente leu no penúltimo, né? No 15, diz assim, ó: todos, pois, somos maduros, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Então pede para que Deus te revele. Converse com Deus, fala: Deus, tem vivido, muitas vezes tem sido um peso, não é o que eu quero para a minha vida. E Deus vai tratar o seu coração. Deus vai tratar a sua vida. Deus vai falar com você. E quando a gente olha para esse texto aqui, quando a gente olha para essas 3 situações onde a gente aprende com Paulo, que Paulo, ele sabia da sua condição, que Paulo, ele sabia da sua filiação, e que Paulo sabia do seu destino final, a gente pode ver isso, e olhando para o texto também, a gente tem algumas aplicações que a gente deve entender e que a gente deve levar para nossas vidas. E são aplicações também que o próprio texto nos dá, que o próprio texto nos mostra. E essas aplicações dizem respeito também àquelas pessoas que vão viver essa corrida, essa jornada da fé, essa prova de resistência, por assim dizer, que é a caminhada cristã, que é a vida cristã. E essas pessoas, Paulo dá algumas dicas para essas pessoas que estão nessa caminhada. E a primeira dica que Paulo dá é que se desvencilhe do passado. Se desvencilhe do passado. Paulo ele vai falar aqui no versículo 13 sobre a questão que as pessoas elas têm que deixar para trás aquilo que ficou para trás. Diz o versículo 13, assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo entendia que algumas coisas eram necessárias deixar para trás. Paulo entendia que algumas coisas precisavam ficar no passado. Algumas coisas que eram do passado precisavam ficar no passado. E é interessante quando a gente vê Paulo falando sobre isso, porque Paulo ele não se apega ao passado dele. Em momento nenhum, a gente vê Paulo, ele não se apega de maneira nenhuma. E Paulo, ele viveu muita coisa, ele passou por muita coisa, como eu falei para os irmãos. É interessante que a gente pode ver na própria passagem anterior, que Paulo, ele não, como eu disse para vocês, ele não se apega ao pedigree dele. Ele não se apega a ser judeu, ele não se apega a ter um currículo invejável perante os judeus ou perante a religiosidade. Ele não se acha melhor que os outros, ele não acha, muito pelo contrário, ele acha isso como perda. Ele acha isso, ele considera isso como perda. E muitas vezes a gente acha que a gente tem um currículo especial. Às vezes pelo tempo de igreja, a gente acha, não, eu não preciso fazer algumas coisas, porque eu já tenho um certo tempo de igreja. Eu não preciso fazer algumas coisas, porque eu sou a 5ª geração na igreja já. Meus não sei quantos avó, atrás já fundaram essa igreja aqui.
e eu sempre vim, e todos eles vieram e trabalharam e estiveram aqui. É como se a pessoa achasse que igreja fosse igual banca de concurso, onde você chega lá, você tem a faculdade, você faz a prova, beleza, você consegue uma pontuação. Daí você tem a faculdade, aumenta a pontuação. Ah, mas eu tenho um mestrado aqui, mais um curso, aumenta mais a pontuação. E daí, chega no final, essa soma de pontuação que é o suficiente para alcançar a corrida. Na vida cristã não é assim. Na vida cristã não é assim. Funciona de maneira diferente. Então, a gente precisa desvencilhar do passado. Muitas vezes não é algo ruim, que nem nesse caso, mas a gente precisa desvencilhar. Paulo, ele não se apega ao seu trabalho como apóstolo. Paulo, nesse momento da vida dele, ele já havia fundado igrejas, ele já havia evangelizado muitas pessoas, mas muitas mesmo, já tinha falado sobre o evangelho de Deus, sobre o amor de Cristo para milhares de pessoas, já tinha feito viagens missionárias. E nesse momento Paulo até está preso, justamente por pregar o evangelho. E Paulo ele podia falar, eu já fiz muito, né? O que eu tinha que fazer da vida cristã, o que eu tinha que fazer de viver uma vida de acordo com o evangelho, eu já fiz, agora é minha hora de férias. Mas a gente vê que não, Paulo está exortando os filipenses aqui, ele está tratando os filipenses, ele está tratando esses irmãos, ele fala, não é assim que funciona, não é por currículo, não é pelo que você fez, que já está certa a vitória na corrida, não. Ele não coloca isso, ele não acha que por ele ser um evangelista, e é interessante que mesmo preso, e ele fala isso no começo dessa carta, ele evangeliza a guarda pretoriana. Às vezes dá uma engasgada assim, nas palavras diferentes, mas ele vai lá, aqueles que estavam ali responsáveis por guardar ele podia falar, não, estou preso, para mim já chega. Para mim agora é só descansar e esperar a morte. Não. Ele vai lá, ele evangeliza, ele sabe que ele tem um trabalho como apóstolo de Jesus. Ele sabe que ele tem um trabalho como cristão. Ele sabe que ele tem uma função no reino de Deus. E ele não acha que é hora de parar. E assim é para a gente também. Assim é para nós. Não é porque nós tivemos uma caminhada, nós já participamos de tantos encontros, fomos em conferências, então já está bom já. Eu não preciso mais buscar a Deus, não preciso mais buscar a santidade de Deus, não preciso buscar mais o Senhor, não preciso mais buscar mais a palavra do Senhor. Não é assim que funciona. A nossa vida é uma corrida, e Paulo ele trata isso, é uma corrida que só termina no final dela. E o final da corrida, para alguns vai ser bom falar isso, alguns acham que não, mas é só quando a gente encontrar com o nosso Senhor. Quem está lá na linha de chegada esperando a gente é o nosso Senhor. Então, é só quando a gente chegar lá, porque é Ele que vai dar esse prêmio. Então, enquanto a gente estiver aqui, enquanto Deus Ele nos sustentar aqui, é para que a gente viva uma vida que agrade a Ele. É que a gente viva uma vida realmente de santificação perante Ele. E quando a gente pensa também em desvencilhar do passado, a gente pode pensar que Paulo ele também poderia levar alguns traumas do passado. Paulo ele cometeu muitos erros antes de se tornar cristão. E ele foi... Aqui no próprio capítulo 3, fala um pouquinho sobre ele, e fala sobre os erros dele como judeu, que ele era perseguidor da igreja. Mas ele não era qualquer perseguidor. Ele foi um perseguidor realmente, que a gente pode dizer até cruel. Ele foi muito firme nessa perseguição dele, e ele pediu uma carta para ir atrás desses cristãos, e ele realmente perseguiu a igreja. Ele consentiu na morte de Estevão. Sobre Estevão foi jogado aos pés dele. Então, Paulo, o passado dele tinha alguns momentos que eram sombrios também. Momentos que talvez paralisariam ele pela culpa, mas Paulo ele não deixa que isso também atrapalhe ele, não deixa que isso prenda ele. Paulo ele não estava preso ao passado dele. Ele sabia desse passado, ele não esconde esse passado, a gente vê ele falando sobre isso nas cartas dele, ele não se orgulha desse passado, mas esse passado estava lá.
Mas Paulo ele não estava nesse passado. Ele entende que o lugar dele não era mais esse passado. E nós também, muitas vezes, nós carregamos alguns traumas. Talvez carregamos algumas culpas de coisas que nós fizemos. Às vezes não é nem de coisa que a gente fez, às vezes é de coisa que a gente escutou. E isso daí traumatizou a gente, criou marcas negativas, a gente fica preso a isso. E essas coisas nos bloqueiam. Essas coisas nos impedem de caminhar. Essas coisas nos impedem de seguir uma vida com Deus. E parece que o passado sempre quer retornar. Ele sempre quer voltar, ele está na nossa cara ali, falando, você fez isso, você fez aquilo. Muitas vezes essa culpa sempre quer voltar. Provavelmente Paulo lutava com isso também. Mas Paulo ele entendia que ele não estava nesse passado. Que esse passado não era... A história dele não resumia esse passado, mas ele entendia que ele tinha algo mais. Paulo ele não tinha só o passado dele, mas ele entendia que ele precisava viver o presente dele. Não somente o passado, mas ele deveria avançar. Outra aplicação que nós temos aqui, outro conselho que a gente pode tirar disso é: mantenha-se firme no presente. Ou seja, Paulo ele não está preso no passado e beleza, ele saiu, ele já não está mais, ele avançou, ele já passou a linha de partida ali da corrida, mas ele precisava caminhar. Ele entendia, como já disse há pouco, ele entendia que não é porque ele saiu, andou 50 metros, ele andou 100 metros, ele correu 200 metros, que ele havia terminado essa corrida. É interessante que essa corrida era uma corrida grande, era coisa de quilômetros, corrida nessa época aí. As corridas que a gente vê hoje também na rua são 3, 5, 7 quilômetros. Então, se a corrida é 5 quilômetros, se você pode correr, você pode dar aquele tiro, os corredores falam, dê um tiro de 500 metros, que já é bastante. Não é o suficiente. Paulo, ele sabia que ele devia manter firme. E que essa caminhada dele, essa jornada dele, devia ser uma jornada constante. Devia ser uma jornada contínua. Não é um tiro, não é só ir até um certo ponto e parar. E, como eu disse para os irmãos, eu já participei de algumas provas de bicicleta. É interessante. Às vezes dá cansaço mesmo, às vezes as pernas falham, às vezes chega numa subida difícil. Mas a gente tem que seguir. E a gente tem que sempre prosseguir. A gente não pode parar numa corrida. A gente tem que pegar aquele ritmo, e aqueles que são atletas sabem. Você pega o ritmo e você mantém esse ritmo. E você vai nesse ritmo, e você vai. Você não pode parar. Às vezes o ritmo não é o cara mais corredor do mundo, a pessoa mais rápida do mundo, mas é aquele ritmo. É o seu máximo, você tem que saber. É o seu máximo, não é o máximo do cara que está do lado, não é o máximo do corredor que está andando junto, mas é o seu máximo. É você e Deus nessa corrida, não tem um concorrente. E você não pode parar, porque se você parou, você perdeu tempo. Você não pode, no meio da corrida, vou parar aqui, vou descansar um pouquinho, depois eu termino. Vou parar aqui, vou fazer algo, depois eu termino. Não, você tem que prosseguir, porque a corrida só termina no final. Então, uma lição que a gente tem, que esse texto nos deixa, é que nós devemos nos manter firme no nosso presente. Nós somos o povo que foi chamado e perdoado em Cristo Jesus. Mas não podemos cair no erro de achar que isso é uma licença também para viver no pecado. E Paulo, ele trata, nessa carta aqui, ele também trata com algumas pessoas que achavam, não, fui salvo por Cristo, Jesus me salvou, Jesus pagou meus pecados, então já está pago meus pecados, eu tenho uma nova cota de pecado, eu posso viver pecando. Não é assim que funciona. A nossa vida cristã é uma vida chamada para viver uma vida de santidade, uma vida caminhando com Deus, uma vida caminhando com o nosso Senhor, é uma vida onde a gente prossegue, e até o alvo a gente tem que prosseguir, a gente tem que caminhar, a gente não pode parar, a gente tem que manter-se firmes no nosso presente, caminhar com Cristo, mantermos o foco também no presente, caminhando. É um passo de cada vez, é um passo de cada vez. É 1 quilômetro de cada vez, é 1 quilômetro de cada vez. Mas a gente não pode parar. A gente não pode olhar para trás, a gente não pode retroceder.
A gente tem que seguir caminhando. A gente não pode se distrair com aquilo que há no caminho. A gente não pode se distrair com aquilo que muitas vezes quer nos chamar, mas a gente tem que manter firme no nosso propósito de servir ao Senhor, de caminhar com Cristo, de viver uma vida de santidade. Eu, fazendo esse estudo aqui, preparando esse sermão, eu lembrei de uma vez que eu fui num acampamento. Talvez vocês já participaram de alguma prova parecida. E tinha uma prova lá onde as pessoas vendavam a gente, e tinha uma linha. E a gente tinha que seguir, e a gente tinha que andar segurando essa linha aí. Eu lembro até hoje, foi na época era a Chácara do Florindo, onde é um campo de beach tênis agora ali. Tinha várias árvores, era amarrado assim, e você passava um monte de lugar. E você estava vendado, você não via o que estava acontecendo. Então você passava dentro de rio, tinha um riozinho lá, você passava no meio das árvores. Tinha lugar que não tinha coisa, mas você estava com o olho vendado. Eles colocaram um negócio para você passar embaixo, no meio, assim, e você tinha que baixar, e você não podia soltar da corda. E era interessante que no meio desse caminho também tinha várias pessoas que ficavam oferecendo as coisas. Sai aqui que eu te dou comida, e acampamento, né? Eu era adolescente na época. Acampamento de adolescente. O adolescente ele acaba de comer no almoço, ele já está com fome. Então, e eu sentia muita fome mesmo. Então tinha biscoitos, negócio gostoso. Você estava de olho vendado, você sentia o cheiro. Falava, esse negócio é bom. Mas tinha que falar, não, tem que seguir no caminho. A pessoa falava, não, vem cá, vem comer, solta da corda só um pouquinho. E tinha algumas pessoas também, que era interessante, que vinham com uma palavra diferente. Porque eles falavam, não, sai aqui só um pouquinho, que eu vou te ajudar. Mas a regra ali do jogo era não soltar da corda. A regra era não soltar, a regra era prosseguir na corda. Então, vem cá que eu vou ajudar você a cortar o caminho aqui, tem um caminho mais fácil. E muitas pessoas não caíram na tentação da comida, mas caíram nessa tentação de cortar o caminho, ou de passar por um caminho mais fácil e de terminar a prova mais fácil. E isso não é possível. A gente tem que caminhar, a gente tem que seguir, e a gente tem que percorrer o caminho. A gente é chamado a viver firme, a caminhar firme nesse presente. E também a gente precisa manter o nosso foco no futuro. Que nós somos cidadãos dos céus. O nosso foco não é aqui na terra. O nosso foco também não é a corrida, correr eternamente. Vai chegar um momento onde a gente vai passar pela linha de chegada. Falei, vai demorar. Alguns mais, outros menos. Mas todo mundo tem que passar por essa linha. Todos aqueles que foram chamados por Cristo vai ter que passar por essa linha, vai ter que terminar essa corrida. E a gente precisa manter o nosso foco no futuro, manter o nosso foco no final dessa corrida. Porque lá a gente vai ter essa coroa, não essa coroa corruptível, mas a coroa incorruptível. E lá nós também encontraremos com o nosso Senhor Jesus. Nós estaremos face a face com Ele e nós viveremos eternamente. E daí nós não teremos mais a preocupação do pecado nos assolando. Daí nós não teremos mais a preocupação dos nossos traumas. Daí nós não teremos nada que a gente possa se apegar. Mas a gente vai viver uma vida plena com o nosso Senhor. A gente vai viver uma vida de graça diante do nosso Deus. Vivendo para a honra e glória do nome dEle. E é para isso que a gente foi chamado como igreja. É para isso que a gente foi chamado como povo de Deus. É para viver uma vida que agrade o nome do Senhor. Nós ainda estamos nesse percurso. Nós ainda estamos nessa corrida. E nós somos chamados a manter o foco em Jesus. A manter o foco do nosso Senhor. E existe uma notícia boa. Nessas corridas antigas, era apenas um que ganhava. Agora, nessa corrida, não, que a gente está aqui, não. Essa corrida que Paulo fala, não. Todos aqueles que terminam recebem o prêmio. Todos aqueles que terminam recebem essa coroa do Senhor. Todos esses que terminam são chamados a participar da mesa, não chamados a participar de uma mesa de qualquer presidente ou qualquer autoridade, mas chamados a participar da mesa do Senhor. Chamados a viver na presença do Senhor eternamente. Viver glorificando esse Deus eternamente. Então, o nosso foco, ele deve estar no futuro. Nosso foco não pode estar nas coisas do lado, nosso foco não pode, a gente não pode estar olhando para trás, a gente não pode estar olhando para o lado, mas o nosso foco, ele deve estar no Senhor. Que dessa maneira a gente consegue terminar essa corrida.
Nessa maneira a gente é transformado por Deus. Nessa maneira a gente é aperfeiçoado pelo Senhor. E a gente caminha dia a dia sendo transformado para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Que Deus nos capacite nessa corrida, que Deus nos capacite nessa prova e que a gente possa viver dia a dia uma vida que agrada o nome dEle, para a honra e glória do nome dEle. Amém? Vamos orar?